No coração do Ceará, onde o sol castiga sem piedade e a poeira dança com o vento, vivia Raimundo. Um vaqueiro de poucas palavras e muitos sonhos, com a pele curtida pelo sol e o olhar fixo em um horizonte que parecia sempre distante. Ele conhecia o cheiro da terra seca, o som do gado mugindo sob o calor inclemente, a aspereza do couro de sua sela. Mas havia um anseio em seu peito, uma vontade de ir além das cercas de arame farpado, de encontrar uma terra onde a água corresse livre e as pastagens fossem infinitas. Rondônia, com seus rios caudalosos e a promessa de trabalho com búfalos, parecia um chamado, um sussurro do destino que ele não podia ignorar. E assim, com o coração apertado e a esperança renovada, Raimundo deixou para trás o sertão, montado em seu cavalo fiel, rumo ao desconhecido. A chegada em Rondônia foi um choque para os sentidos de Raimundo. O ar, antes seco e quente, agora era denso e úmido, carregado com o cheiro de terra molhada e vegetação exuberante. Os sons da floresta, um coro de insetos e pássaros, substituíram o silêncio monótono do sertão. Ele se adaptou rapidamente ao manejo dos búfalos, animais imponentes e fortes, tão diferentes do gado magro que conhecia. Anos se passaram, e Raimundo, mais robusto e com a alma mais leve, sentia-se em casa. Mas o destino, meus amigos, é um rio com muitas curvas inesperadas. Foi então que uma carta, com um selo do Amazonas e uma caligrafia estranha, chegou em suas mãos. Uma herança, uma pequena área de terra, confusa nos detalhes, perdida em algum lugar na vastidão amazônica. E se eu dissesse que o perigo não estava fora, mas dentro do que aquela carta representava? A Amazônia, para Raimundo, era um labirinto de burocracia. O cheiro de mofo e papel velho nos escritórios, o som monótono das máquinas de escrever, a textura áspera dos formulários que pareciam se multiplicar a cada dia. Ele sentia o sabor amargo da frustração na boca, enquanto tentava decifrar a teia de documentos e exigências. Foi nesse emaranhado que ele conheceu o Dr. Valdemar, um homem de terno impecável e sorriso fácil, que parecia ser a chave para desvendar o mistério de sua herança. Valdemar falava em termos legais complexos, prometendo ajuda, mas seus olhos carregavam uma sombra, um brilho que Raimundo não conseguia decifrar. Era como se a cada passo à frente ele fosse empurrado 2 para trás, e a terra que lhe pertencia parecia cada vez mais distante, engolida por uma névoa de papéis e promessas vazias. O desespero começou a corroer a alma de Raimundo. A visão de uma luz distante no meio da escuridão parecia se apagar a cada porta fechada, a cada volte amanhã. Mas, como um broto que rompe o asfalto, a esperança surgiu onde menos se esperava. Jaciara, uma mulher forte, com a sabedoria da floresta nos olhos e a voz suave como o murmúrio do rio. Ela o encontrou em um momento de profunda desolação, oferecendo não apenas ajuda, mas um novo olhar sobre a terra. Essa herança, disse ela, não é só papel e limites, é um segredo antigo, um elo com o que foi e o que será. E acreditem em mim, a parte que vem agora é a mais difícil de contar, pois a terra que Raimundo buscava não era apenas um pedaço de chão, mas um baú de memórias esquecidas, um legado invisível que a floresta guardava com zelo. Os anos se arrastavam, pesados como a umidade da floresta. A luta de Raimundo era uma maratona contra um inimigo invisível, mas cada vez mais palpável. As ameaças veladas, as ofertas irrisórias para comprar sua pequena área, a insistência do Dr. Valdemar em facilitar o processo, tudo começou a se encaixar. O tom acinzentado do desespero pintava seus dias, e o silêncio opressor da noite na selva amplificava suas dúvidas. Deveria ele desistir? Voltar para os búfalos em Rondônia e esquecer essa herança amaldiçoada? Seu conflito interno era um nó apertado no peito, o sabor da traição se misturando ao gosto de barro e suor. Cada passo era uma batalha, cada respiração uma oração. Foi Jaciara quem desvendou o véu. Em uma noite sob a luz da lua, com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição pairando no ar, ela revelou a verdadeira natureza da herança invisível. Não era ouro, nem pedras preciosas comuns. A terra de Raimundo guardava um minério raro,
de um brilho e propriedades únicas, conhecido apenas pelas lendas de seu povo. Era um mineral que pulsava com uma energia ancestral, e sua existência era o verdadeiro motivo da ganância e da corrupção que cercavam a propriedade. A visão de Jaciara, com seus olhos fixos em um antigo mapa de couro, era de uma sabedoria que transcendia o tempo. Essa era a segunda grande reviravolta, a chave que abria não apenas a porta da riqueza, mas também a compreensão de um legado muito mais profundo. Com a verdade em suas mãos, Raimundo e Jaciara traçaram um plano. O tom vibrante da esperança coloriu seus passos, mas o tom escuro do medo ainda espreitava. O confronto com o Dr. Valdemar foi em um tribunal abafado, onde o ar parecia pesado com a tensão. Raimundo, antes um vaqueiro simples, agora falava com a convicção de quem carrega uma verdade inegável. O sabor metálico do medo, que antes o paralisava, agora era o combustível de sua coragem. Valdemar, antes tão seguro, viu seu império de mentiras desmoronar sob o peso das evidências e da sabedoria de Jaciara. O som do martelo do juiz, seco e final, ecoou como um grito de vitória, selando o destino da terra e por fim a justiça. A terra finalmente era de Raimundo. Aquele pedaço de Amazônia, antes um fardo de burocracia e perigo, revelou seu verdadeiro tesouro. A descoberta do minério, confirmada por geólogos, superou todas as expectativas. Era de uma pureza e raridade que o mercado global jamais vira. As negociações foram intensas, mas o contrato, milionário, transformou a vida de Raimundo de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. A terceira grande reviravolta, de vaqueiro a magnata, de um sonho de pastagens a uma fortuna que abria portas para um futuro inimaginável. O cheiro de terra nova, de prosperidade, invadiu seus sentidos, e a visão daquele mineral brilhante em suas mãos era a prova de que a persistência, por vezes, é recompensada de maneiras grandiosas. Raimundo retornou ao Ceará, mas não era mais o mesmo. A pele ainda curtida pelo sol, mas o olhar agora carregava a profundidade de quem cruzou abismos e encontrou tesouros. Ele investiu na criação de búfalos premium, seu sonho original, mas agora em uma escala que beirava o sublime. As pastagens eram verdes, os animais majestosos, o ar, puro. Jaciara, por sua vez, tornou-se uma guardiã da floresta, usando o conhecimento ancestral e os recursos que Raimundo providenciou para proteger a terra e seu povo. A transformação de ambos era visível. Raimundo, de um vaqueiro lutador a um empresário visionário, e Jaciara, de uma guia local a uma líder respeitada. A vida, meus caros, tem dessas reviravoltas que nos moldam de formas inesperadas. E assim, a história de Raimundo, o vaqueiro e a herança invisível, chega ao seu fim, mas não sem deixar um eco. Ele tinha a riqueza, o sucesso, os búfalos que tanto sonhara, mas a jornada deixou marcas. O tom agridoce de uma vitória que custou anos de luta, de desespero, de confrontos. O minério era valioso, sim, mas a verdadeira herança invisível não era o metal brilhante, e sim a conexão com a terra, com as lendas, com a sabedoria ancestral que Jaciara lhe revelara. O que realmente define a riqueza? O que fica quando a poeira assenta? O som do vento uivando na floresta, o cheiro da terra molhada após a chuva, a textura áspera da casca de uma árvore. Raimundo, em sua fazenda próspera, olhava para o horizonte, e uma pergunta silenciosa pairava no ar. E se a maior herança não for o que possuímos, mas o que nos tornamos ao longo da busca?